E aí, Marretada, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pocket do Marretas Podcast. Eu estou, como sempre, aqui com meu amigo Bueno. Bueno, tudo bem? Olá, pessoas. E temos também o nosso Marretinha. Dá um salve, Marretinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marretas de todo mundo. É isso aí. Univos. Univos. Hoje nós vamos falar sobre um acontecimento lá em Santa Catarina e o Marretinha vai ler a notícia para a gente. Manda bala, Marreta. Notícia da Agência Pública de 11 de maio de 2023. Secretaria de Educação em Cidade de Santa Catarina exibe símbolos nazistas. Você até estremeceu aqui, né, Arrepiei. Bueno? O que foi que você arrepiou? Conta para mim. Arrepiei. Não, eu fico imaginando uma Secretaria de Educação que tem símbolos nazistas, né? Tipo, qual que é a política dessa Secretaria de Educação, né? O que ela considera que é importante ensinar, né, de fato. Então, quando essas coisas que afetam escolas vêm, eu fico meio... me dá um ciricutico aqui, entendeu? Me dá um tremelique. É, sobretudo porque é escola, né? Você, como um grande educador, Exatamente. assusta um pouquinho, né? Exatamente. Para quem não, por sua conta. Para quem não sabe, a cidade de Dona Ema tem mais ou menos 4 mil habitantes e ela, isso é uma informação importante, ela foi colonizada por filhos de alemães. Filho de alemães vindos aí de... não filhos já de imigrantes alemães. Já a segunda geração. Vinda de Timbó, Indaiá, ali de Blumenau, tá certo? Mas eu queria colocar uma coisa para você. Tá, manda ver. Primeiro eu quero falar de Santa Catarina, mas esse problema não é só de Santa Catarina, pelo amor de Deus, né? Mas só para a gente colocar, eu queria narrar esse fato que a gente acabou de narrar aqui. O Ministério Público de Timbó resolveu arquivar o caso. Aquele outro fato que a gente conhece muito bem, lá em São Miguel do Oeste, que as pessoas estavam lá cantando o hino nacional e saudando a bandeira. E veja que, a saudação veja que, eu não sei se a câmera consegue pegar aqui meu braço, eles faziam essa saudação, quando na verdade, e aí depois eles disseram que eles estavam... disfarçaram. Abençoando a bandeira, né? E mandando coisas positivas, e na verdade teria que ser assim, então, né? Então, também o Ministério Público de Chapecó, na época, que é ali perto de São Miguel do Oeste, ou o mais próximo, também recebeu aí um áudio dizendo, não, a gente só não estava saudando a bandeira, a gente estava abençoando a bandeira e tal, e logo arquivou. Então, essa coisa de arquivar esses acontecimentos, como esses dois casos que eu disse para você, e nada colabora, né, na nossa luta contra o nazismo, né? Passa pano, né? Tá passando pano para coisas muito sérias. E eu gostei que essa notícia a gente escolheu para poder comentar. Por quê? Porque a gente precisa entender, né? Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem. O nazismo e o fascismo, eles são uma via política. E assim como o liberalismo, de um lado, e o comunismo ou o socialismo do outro, é uma via que gera paixões. A gente está falando aí de afetos. Vide o que o bolsonarismo trouxe. E o quanto de gente embarcou, né, no bolsonarismo, muito mais por uma questão de afeto do que por uma questão de cognição, né? Então é uma coisa que de fato gera paixões. E as pessoas elas vão colocar na parede, elas acham que é um caminho importante para o desenvolvimento, entende? O grande problema, né, dessa história é que você mata gente no caminho, é que você tritura pessoas no caminho, né? Quando você está falando de fascismo e de nazismo, você elege tipos ideais, né, pessoas que merecem sobreviver porque elas fazem parte do grande plano, né? Gente, para pensar, nem o Mussolini nem o Hitler vendiam planos humildes, né? O Hitler dizia que a Alemanha ia virar um grande império, que ia ser uma coisa linda, espetacular, né? Tipo, você tinha arquitetos que desenhavam maquetes e tal. O Mussolini falava que o Império Romano ia ser restaurado, entendeu? Na Itália. Então, cara, você tem gente que compra, né, esse rolê e que vai, né, vai seguir até o final. E essas pessoas estão na escola, como elas estão na justiça, como elas estão na política, como elas estão em outros tipos de trabalho. Lugares. Estão em todos os lugares. Mas, Bueno, tira uma dúvida para mim. Tem uma professora, Heloísa Rosalém, lá da Federal de Santa Catarina, que ela fala sobre esse aumento da supremacia branca, ou da invenção da supremacia branca no Brasil, né? Onde é que isso começa? Quer dizer, que supremacia branca é essa que a gente vai achar no Brasil, um país que nós temos a maioria de negros? Tira essa dúvida para mim. Não, mas olha só, aí é o seguinte, eu acho que essa invenção, né, da supremacia branca, ela vem no bojo do surgimento do fascismo e do nazismo, né?
O Brasil teve um partido, tá? Que era um partido com influência fascista, ok? Isso é importante diferenciar, que foi o integralismo, né, do Plínio Salgado, tá? Uma liderança importante, né, na época, tá? Tinha o Sigma, né, que era o símbolo deles, usavam camisas verdes, eram muito fortes aqui em São Paulo, de onde a gente está falando, né? Faziam comícios e tal, papapá. E o Brasil, junto com esse partido integralista, tá? O Partido Integralista foi encerrado em 38, né, por causa das políticas do Vargas de não ter partido, tá? Só que logo depois surgiu o Partido Nazista brasileiro. Nós tivemos um partido nazista, como se fosse uma filial. Eu não tenho informação disso, então, me conta um partido melhor. Nazista que foi tipo uma filial do partido da Alemanha, entendeu? Que era baseado no Sul, entendeu? Tipo, tinha pequenos partidos que eram agregados a esse partido, tá? Usava a suástica, né, como símbolo. Então, e o Sul do Brasil foi justamente escolhido porque tem muita população alemã, né? E esse é o grande barato, né? Porque quando os fascistas, os nazistas falam de nacionalismo, né, eles matam praticamente todos os outros sistemas com essa ideia de nacionalismo, né? Porque você não pode falar de classe, né? E você não pode falar de individualismo completamente, né? Então, não pode falar de classe, que era o que o socialismo falava, e você não pode falar de individualismo, que era o que o liberalismo falava. Então, você tem que se unir. Então, onde tinha muito alemão, eles procuravam fundar um partido nazista, que era tipo filial do partido fascista. Entende? Então, tipo, o filial do Partido Nazista, desculpa. Então, é muito interessante, né, você olhar para a história, né, e perceber que não é surpresa, tá, que essas coisas aconteçam, e principalmente, uma coisa que eu já falei aqui, eu vou repetir para quem está nos ouvindo, tá? Não é à toa que o bolsonarismo tem ligações com esse tipo de movimento e que o Brasil, a gente falou isso no episódio da polícia nas escolas, que foi o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto, o Brasil está com um movimento neonazista, neofascista aquecido. Eu vou te dar um dado aqui para corroborar com o que você está dizendo. Notícia do Globo, de 16 de janeiro de 22. Grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em 3 anos. 270% no Brasil em 3 anos. Estudiosos temem que presença online transborda para ataques violentos. Segundo o Globo, nós temos hoje tínhamos em 2022, 530 núcleos de neonazistas de até 1000 pessoas. Vou trazer um cara que eu acho que é importante as pessoas saberem. O nome dele é Jason Stanley. Tá? Jason Stanley. É um escritor, né, americano que fala sobre o fascismo na atualidade. E ele traz uma coisa muito interessante para você ver como é que essa coisa da lei, né, do Ministério Público é complicada, né? Primeiro que você não tem, né, uma tipificação desses crimes, né? Você não tem um detalhamento desse tipo de crime, tá? Você só é proibido a exibir símbolos, fazer discurso de ódio, tal, papapá. Mas mesmo assim, o que é que os fascistas e os neonazistas usam, tá? Eles usam a ideia da fake news e usam a ideia da pós-verdade. A pós-verdade é aquilo que tudo depende de uma narrativa. Então isso confunde as pessoas e confunde a própria justiça também, né? Porque você estava lá fazendo a saudação nazista, não, pô, estava só abençoando a bandeira, né? Então isso é um exemplo de manipulação que vai cair na ideia da pós-verdade, entende? Tipo, não é que você está vendo o que você está vendo. Você acha que você está vendo, mas na verdade eu estou fazendo uma outra coisa, entende? Então, tipo, é por onde eles atuam, tá? E inclusive nas redes sociais, quando eles são pegos e tal, papapá, não, mas isso aí era só uma brincadeira, eu não tô fazendo isso. Agora eu fiquei com curiosidade, vai tirar as fotos lá da parede da secretaria ou não vai tirar? Vamos ver. Deixa eu ver o que o Marretinha quer falar. Diga, meu querido Marretinha. Pequeno adendo sobre a célula brasileira do Partido Nazista. Ele foi fundado em 1928 em Timbó, Santa Catarina, e ele foi a maior célula fora da Alemanha do mundo. Olha isso. E você vê, Timbó é uma das cidades Exatamente. Cujos habitantes fundaram essa dona Não Ema. É surpresa, mas, não é por surpresa favor, que você tenha simpatizantes. Mas a gente não pode generalizar Santa Catarina, não, de jeito né? nenhum. Nós temos pessoas maravilhosas de Santa Catarina que...
Sim, nós temos lá simpatizantes, né, como temos em outros lugares. Agora, talvez pela proximidade, né, da cultura alemã, enfim, tipo, e de toda essa história, né, com o Partido Nazista, algumas pessoas acham normal, né, exibir símbolos como a suástica, por exemplo, nas paredes de uma secretaria de educação, o que é lamentável. Ou no fundo de uma piscina. Aí nós estamos de um professor. Só para terminar, nós vamos bater uma marreta agora, tá bom? Tá Só bom. queria lembrar da deputada Beatrix von Storch, que veio para o Brasil a convite do Bolsonaro, e ela é do Partido Alternativa para a Alemanha, e ela é neta do ex-ministro de Finanças do Hitler, né? E ela veio para cá e, não contente em trazê-la para uma visita, ele tirou fotos e colocou em todas as suas redes sociais, né? Mas é isso, eu acho que isso também corrobora, talvez, para esse crescimento tão grande, 270% de crescimento no Brasil. É isso, marreta batida. Ok. Um abraço a todos vocês e até a próxima.